bem-vindos a bordo, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Leonardo e você está no canal A Deriva nas Ideias. Hoje a deriva é zoológica. Isso aí, gente, porque deu zebra. Deu zebra, a gente tá zoológico, mas não é o zoomundo, a gente tá aqui pra falar de futebol! Isso aí, gente. Mas você sabe por que tem a expressão deu zebra? Cara, é por conta da loteria, né? Mas eu não lembro direito o motivo. Não é loteria. É, era o quê? É por conta do jogo do bicho. Porque não tem zebra no jogo do bicho. Faz sentido, né? Então, quando é algo que não tem como acontecer, Zebra. aí falaram, deu zebra. Legal, sabia não. Eu sabia que tinha um jornalista que usava a expressão. Ele fez essa expressão justamente por conta do jogo do bicho. Mas é que tá, a gente vai falar de zebra. E a gente vai aproveitar o Mundial de Clubes que aconteceu da FIFA. Isso Adorei. aí, onde Chelsea ganhou, né? E o nosso Flusão ficou Chelsea. em quarto lugar. Dá pra chamar o Chelsea de zebra? Não, acho Não. que não. Chelsea é um timão, Chelsea, né? timaço, foi campeão da Champions em 21. Mas o Flu chegar em quarto lugar, sim. Talvez, É. não sei. Vamos ver Mas a nossa vamos ver as lista. zebras. Aí a gente pegou a história das Copas do Mundo. Isso aí. Copa do Mundo de seleções e de clubes, tá? E aí, pra começar, a gente tem uma zebra que essa aí eu lembro. Japão. Rapaz, os samurai tava com tudo em 2022. Passaram a katana na Alemanha, passaram a katana na Espanha. 2-1 nas duas campeões mundiais. Isso aí, gente. A gente não pode esquecer que a Alemanha vinha de um campeão, né? Não foi anterior? Não. A Alemanha ganhou no Brasil, fazia tempo, né? Fazia tempo já? Não, foi 2018, é verdade. Foi, isso na anterior. Nossa. Ela ganhou. 2018 foi a Alemanha que ganhou? Não. A Alemanha ganhou 14 no Brasil. 14, 18 foi França. É verdade, foi. A Alemanha vinha de um outro vexame. Mas o ponto é, Japão. Onde que Japão joga bola? Japonês luta Kung Fu. Japonês faz ninjutsu. Isso aí, Naruto. Aí vai lá e passa a katana em duas campeões mundial. Gente, passa em primeiro no grupo da morte. Ninguém esperava isso, hein? Aí depois tomou a trozobada da Croácia. Mas foi lá. Representou. Catou bola de fogo. Isso aí. Foi o japonês, os samurai tava com tudo nessa Copa. E essa Copa ela teve muita zebra, hein, irmão? Muita. Essa Copa vai vir de novo. Segundo lugar do nosso posto aí tem quem? Não, essa Copa novamente, em 2022. Cara, confesso que a partir do momento que eu vi, eu comecei a torcer por eles. O Marrocos. Isso aí. Né? O Marrocos, ele... Por sinal, o goleiro do Marrocos era o goleiro do Al Hilal na Copa do Mundo de Clubes agora. Ah, é? Do Al Hilal? O Ório. Isso, Ório não, Bono. É tudo biscoito. Exatamente. Aí o Bono, né, era o goleiro da Copa, do Marrocos. Foi o melhor goleiro da Copa. E dessa Copa de Clubes também. Ele foi o melhor goleiro da Copa do Mundo de Seleções de 22 e o melhor goleiro da Copa do Mundo de Clubes agora em 2025. Excelente goleiro. E aquele time do Marrocos, na base da vontade, na base da camisa, na base da entrega, chegou na semifinal. Deixando pra trás Espanha, Portugal. Eu venho a ousar e falar que o Marrocos é uma zebra maior que o Japão. Porque o Marrocos não tem tradição. Eu não sei de tradição nenhuma de o Japão não foi o primeiro asiático a chegar em semifinal. Esse aí é o privilégio que tá indo mais pra frente na lista. O Marrocos foi o primeiro africano a chegar na semifinal. Mas então, concordo. Porque... Sim, o Marrocos, até porque tá em segundo, né? Foi uma grande zebra. Assim como também foi uma grande zebra o nosso terceiro lugar, que foi um jogo só. Um jogo só? Mas é um jogo muito representativo. Por quê? A Arábia Saudita? A Arábia Saudita ganhou da Argentina na Copa de 2022. Copa da qual a Argentina acaba campeã. Caraca! De virada 2-1. Meu Deus! Os árabes meteram o caroço pra cima dos argentinos. Gente! Aquele time da Argentina que tinha Di Maria, Enzo Fernandes, Messi, seleção braba. E os árabes, ninguém dava nada pra eles. Tanto que depois eles foram até eliminados rapidinho. Viraram o jogo pra cima da Argentina 2-1. Tô achando isso meio suspeito, hein, essa vitória. Cara, não tem nada de suspeito, mano. O futebol é assim mesmo, é 11 contra 11. Certas coisas acontecem, e nesse caso... tem dia que você não tá bem, tem dia que... sorte também é um fator, né? Como diz o ditado, tem dia que de noite é assim.
E nessa dos argentinos ganhar a Copa de 22, né, chamou bastante atenção, mas não foi a vitória mais... Que a Argentina ganhar a Copa, porra, os argentinos, cara, puta seleção. Agora, teve uma seleção que foi a primeira vez que ela ganhou a Copa e foi uma zebraça, que é o nosso quarto lugar. Ficou conhecido como Milagre de Berna. A Alemanha, ainda a Alemanha separada, né? Ganhou da Hungria na final da Copa de 54. Aí o aluno, pô, a Alemanha é muito maior que a Hungria. Nós tá falando da Hungria do Puskás. Caraca. Sabe o cara que dá no prêmio de gol mais bonito? Puskás. Caraca. A primeira fase do torneio, a Alemanha e a Hungria estavam no mesmo grupo. Placazinho do jogo, 8-3 pra Hungria. Meu Deus, era lavada. Não, a seleção da Hungria era, ó. Aí os alemães dão um jeito, chega na final, aos trancos e barrancos. 2-0 pra Hungria no primeiro tempo. Pô, acabou, irmão. Vai ser outro sapeca. Isso aí. A Alemanha virou o jogo e se sagrou campeão mundial de 54 em cima daquele time da Hungria que era a seleção da época. Era o grande time a ser vencido. E a Alemanha ganhou seu primeiro título mundial em cima da Hungria. É sério, existe um filme chamado Milagre de Berna. E curiosidade, sabe onde esse filme foi gravado? Ah, aqui em Laranjeiras, né? Laranjeiras, que é o estádio igualzinho ao estádio de Berna, onde foi a final da Copa. Que, por sinal, caso você não saiba, Berna é a capital da Suíça. Caraca, gente. Não é, todo mundo pensa em Genebra, mas não, é Berna. E essa é, pra mim, assim, das histórias de Copa, uma das mais emocionantes e tal, muito bonita. Mas eu vibrei muito com o nosso quinto lugar. Quinto lugar, que é Senegal? Senegal. Senegal vencendo França em 2002. É o colonizado Passando a foice no na colonizador. rabiola do colonizador. É decolonialismo. Gente. Nós gosta. E não era qualquer França, né? Era a França campeã mundial. Tinha De Zidane. 98, a França do Henri, Caraca. do Trezeguet, do Zidane. Zidane tava machucado, não jogou esse jogo, né? Mas era a seleção dele, né? A França acabou eliminada na primeira fase dessa Copa. Não chegou nem a se classificar no grupo, porque tinham vários problemas internos, né? Mas a seleção potentosa do Senegal foi lá e era a primeira Copa de Senegal. ganhou não tinha do seu colonizador. tradição do futebol. Zero. Não, tinha dentro da África, né? Não, mas não em Copa do Mundo. Exatamente, esse que é um grande lance. As pessoas esquecem que Copa do Mundo é uma situação à parte, né? A Copa é uma coisa muito particular. E Senegal vencer a França, é só um jogo. Cara, é só um jogo. Mas é um jogo de Davi contra Golias. A seleção francesa incomparável. Até porque todo cara que sabe jogar bola minimamente no Senegal, a França vai lá e ó. É, verdade. Cata. Os caras ganharam com o que sobrou. Verdade. Então, assim, Palmas. parabéns aos senegalenses que passaram a trozoba na rabiola do colonizador. Decolonialismo na veia. Isso aí. Outra seleção que marcou foi a de Coreia do Sul, também em 2002. Chegou nas semifinais. A Copa do Japão e da Coreia. Essa seleção coreana era boa, mas vou te falar. Ela eliminou a Itália. A arbitragem ajudou um bocado. Também. A arbitragem ajudou. Teve apito amigo pra caramba a favor da Coreia. Mas ainda assim... Era mais um homem em campo, né? Mas assim os BTS tem mérito. Os caras correram, brigaram, lutaram, fizeram o improvável e chegaram numa semifinal. Não é pouca coisa não, foi a melhor classificação da história de uma seleção asiática. O Japão, que tem muito mais tradição no futebol, a China, que tem muito mais força econômica, os países árabes, onde o futebol é muito mais popular, a Rússia, nenhum desses nunca conseguiram chegar tão longe. Então, méritos para a Coreia do Sul, parabéns para eles, que foi uma grande zebra, com apito amigo, mas chegaram lá e mandaram ver. Parabéns para os coreanos. Isso aí. Outro time que a gente pode destacar é em 2014, na Copa de 2014. Aqui no Brasil. Costa Rica nas quartas de final. Mas esse não era o grande lance. O grande lance foi a fase de grupos. O grupo tinha, tinha o grupo Uruguai, Itália e Inglaterra. 3 campeões mundiais. E a Costa Rica. Aí tu olha e fala, meu irmão, a Costa Rica vai ser o eu bato, todo mundo bate no grupo.
Vai tomar, assim, vai perder os 3 jogos, vai voltar pra casa e aconteceu, valeu, participamos. A Costa Rica é aqui, assim, o mais fraco, considerado o mais fraco do grupo, né? Era o mais fraco do grupo, mas passou a pistola. Caraca. Passou em primeiro no grupo. Lembro até na época dessa Copa, o jornalista Lédio Carmona, que é um cara que eu gosto bastante, um bom analista, ele usou a seguinte frase: a Costa Rica trouxe vida pro grupo da morte. Caraca, gente. Porque todo mundo jogou retrancadinho, a Costa Rica partindo pra dentro, fazendo gol, jogando bonito, classificou, aí passou nas oitavas, chegou na quarta, caiu, mas pô, já foi longe pra caramba. Seleção da CONCACAF que fazia isso era só México e os Estados Unidos, que são muito mais poderosos no futebol, muito maiores territorialmente, né? Porque parece que não, mas isso influencia. Que, pô, você é uma ilhinha desse tamanho, meia dúzia de pessoas, é muito mais difícil, mas mérito para Costa Rica, grande zebra na Copa de 2014. E aí a Alemanha volta para a lista em 8º lugar. Isso em 2018, pelo que eu entendi, ela nem foi para a Copa, é isso? Então ela foi. Ela tinha sido campeã em 14. Aí ela jogou com empáfia ao longo dos anos. Chegou na Copa meio aos trancos e barrancos, mas ainda uma seleção que tinha Toni Kroos, tinha o Thomas Müller, era uma seleção muito forte, mas muito forte. Kimmich, Lan, uma seleção muito forte. Era já tetracampeã, né? E tomou um catiripapo do México, da Coreia perdeu do Sul, para a Coreia do Sul, de 2-0. Ganhou só da Suécia, com um golaço de falta do Toni Kroos, golaço mesmo, roladinho de chapa no canto dos gols, rodaram, mas o gol entrou nos mais bonitos da história das Copas. Porque foi um golaço de falta do Antônio Kroos. Toninho Kroos, jogava muita bola, já se aposentou. Jogou meio campo antológico do Real Madrid, junto com o Luka Modric e com o Casemiro. Luka Modric, que é o nome do nosso 9º lugar. Isso aí, que é a Croácia na Copa chegando na final da Copa de 2018. Perderam para a França, tomaram um sapeca da França na final, mas eliminou inclusive o Brasil no caminho. Caraca! A seleção do mandou, Tite rodou na mão da Croácia. Isso aí, gente. Os croatas, país com 5 milhões de habitantes, vocês têm noção, o Rio de Janeiro tem 17 milhões. Caraca! O Rio de Janeiro tem 17 milhões, a Croácia tem 5. A Croácia assim, é menor que o Rio Grande do Sul. E os caras tinham um time absurdo. Perisic, o Modric, o time era muito bom. Mas era um time que só tinha 14, 15 jogadores de nível bom e os caras passaram o cerol. Eliminaram o Brasil, chegaram na final, perderam na final. Curiosidade, eles jogaram quase todas as prorrogações. Caraca, gente. Quase. Sofrido. Jogaram prorrogação nas oitavas, prorrogação nas quartas, prorrogação nas semis. Só não teve prorrogação na final. Coitado, gente. Eles chegaram com... A língua parecia a gravata. Igual aquele cachorro caramelo cansado. Fizeram a melhor campanha da história da Croácia em Copas do Mundo, que antes havia sido um 3º lugar na Copa de 94. Na época, a Croácia ainda era muito maior, que era a ex-antiga Iugoslávia. Ainda tinha Sérvia no meio, ainda tinha Montenegro no meio, ou seja, tinha muito mais material humano. E essa Croácia, já separada, foi vice-campeã mundial, que é coisa pra caramba. E aí, meu irmão, o último e o mais importante das zebras que a gente tem. Sou tricolor de coração. Gente, nós é tricolor. E a gente sabe, o Fluminense da semifinal foi zebra. Isso aí, gente. No Mundial... Gente, olha só, eu sou tricolor. Eu adoro futebol. Dos times brasileiros, o Fluminense era o menor orçamento. Na verdade, era o time que tinha menor expectativa de chegar mais longe. Dos times que chegaram às oitavas, o Fluminense era o menor orçamento. Dos que se classificaram. Porque havia orçamento. Ele chegou, vocês podem falar o que vocês quiserem. Os 4 melhores do mundo. Ele foi o que chegou mais longe. Mas assim, o Auckland City, o orçamento é menor. O Boca e o River, o orçamento é menor. Os times, tinham orçamentos menores que esse. O do Mamelodi, do Hyundai que a gente enfrentou na fase 1, eram orçamentos menores. Mas assim, sem brincadeira nenhuma. Quando chegou nas oitavas,
O Fluminense tinha o menor orçamento. E o orçamento do Fluminense será a metade do que foi o segundo menor, que era o Palmeiras. 600 milhões. Então, assim, isso em gastos de investimento. O elenco do Fluminense era o Fluminense eliminou o Al Hilal, que era... Só de contratação só o técnico contratava o time inteiro do Fluminense. 5 bilhões de reais em contratação o técnico do Al Hilal contratava o time inteiro do Fluminense, sobrava troco. Literalmente. Facilmente. O salário do técnico é bilionário, é um absurdo pro padrão brasileiro. E assim, mesmo comparando, e aí ainda assim o Fluminense jogou contra a Inter de Milão, um elenco muito poderoso, o atual vice-campeão da Champions, fez as quartas de final contra o Al Hilal, um orçamento bizarro, um time asiático, um time árabe, com orçamento de time europeu, usando os petrodólares da Arábia Saudita, e aí na semifinal cai para um Chelsea, que além de ser um grande time europeu, não era o mesmo Chelsea na fase de grupo. Existe o Chelsea antes e depois do João Pedro, que foi o atacante que destruiu no jogo, cria de Xerém, que ele foi contratado no meio da competição por 60 milhões de libras. Aí agora vem o Flamengo falar assim, mas o Flamengo ganhou do Chelsea, porque eu tô escutando essa torta direita. Inclusive escutei isso pelo menos umas 5 vezes. Vamos lá, sim, o Flamengo venceu o Chelsea com autoridade na fase de grupos, no momento onde o Chelsea poupou 6 titulares e jogou com o freio de mão puxado. Mérito do Flamengo, porque daqui a 10 anos ninguém vai lembrar isso. Por exemplo, vai lembrar que ganhou. Tem um Fla-Flu famoso, que é o Fla-Flu do Creu, que o Thiago Neves faz 3 gols, o Flamengo ganha de 3-0, e o Thiago Neves comemora fazendo Creu pra torcida do Flamengo. É o Fla-Flu do Creu. Pouca gente lembra que era o time reserva do Flamengo. Isso não importa. Porque que fica pra história é o Fla-Flu do Creu. Porque quem tava vestindo a camisa era o time do Flamengo. Quem tava em campo era o time do Chelsea. 6 titular, no futuro isso não importa. Méritos do Flamengo, que aproveitou a sua oportunidade e fez o seu grande jogo contra o Europeu na Copa do Mundo de Clubes. Assim como o Fluminense fez o seu grande jogo contra a Inter, o Botafogo contra o Paris Saint-Germain, o Palmeiras que ficou devendo um grande jogo contra um europeu. Que o Palmeiras, quando pegou o Porto, que era um europeu bem acessível, empatou. E aí, quando foi enfrentar um outro europeu, que foi o Chelsea, perdeu. 2-1. Grande atuação de novo do João Pedro, que começou aí a mudar o time do Chelsea. O João Pedro é contratado 60 milhões de libras. A premiação do torneio foi 30 milhões de libras. Ou seja, os caras gastaram mais em um jogador do que o prêmio para campeão do torneio inteiro. Então, assim, os caras tinham interesse em ganhar, jogaram a Vera a partir das fases classificatórias. Chegou nas oitavas, o Chelsea jogou a Vera, a Inter jogou a Vera, o Bayern jogou a Vera contra o Flamengo, jogou a Vera. E os caras perderam pra eles. A Inter perdeu, o Hilal perdeu e a gente perdeu pro Chelsea, que acabou se sagrando campeão 3-0 no Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions. Tá. E o Fluminense deu sangue, gente. Ele deu sangue. Foi na raça, olha, foi no talento. Um time que realmente tentou, eles tentaram muito. Time de guerreiro. Eles não chegaram. Gente, mesmo eles perdendo, eles foram até o final. Eu vi o jogo. Eu não sou aquele que torce e vê o jogo, mas eu vi o jogo inteiro e eu vi eles lutando até o finalzinho. Eles estavam com a esperança até no último segundo. Eu só quero dizer uma coisa. E foi bonito. Eu adorei essa Copa do Mundo de Clubes. Putz, eu vi jogo muito bom. Muito bom os jogos. Adorei os jogos. Cara, eu adorei. Eu gostei da fórmula, porque é uma fórmula que permite sonhar. Assim, foi feito para o europeu ganhar. Porque você tinha pelo menos um grande europeu em cada grupo. Então, a lógica que se planejou pela FIFA era ter 16 europeus, ou 8 europeus, né, nas quartas de final. E aí tinha lá um Fluminensezinho perdido, um Palmeirazinho perdido. Um Flamengo perdido lá. O Flamengo ficou nas oitavas. Não, nas quartas de final. Passou o Palmeiras, que enfrentou o Botafogo, e o Fluminense, que enfrentou a Inter. Não se esperava que o Botafogo se classificasse no grupo dele. Foi zebra também, podia estar aí. Botafogo se classificando no grupo que tinha Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Verdade. Uma zebra também.
Mas a gente preferiu colocar nós, Fluminense, Porque chegou mais longe. na semi entre os 4 melhores times do mundo. O Fluminense ficou em 4º lugar no Mundial. Você vai olhar quais times O chegaram quarto melhor time. Quais times chegaram às semifinais do Mundial de Clubes 2025? Chelsea, campeão, Paris Saint-Germain, Real Madrid. O Flamengo pode E, falar à vontade. ó, Ganhou aí do Chelsea, mas não Vamos ficou em repetir quarto. os times. Chelsea, campeão, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Fluminense. Quando falar assim, Flamengo ganhou do Chelsea. Aí eu vou só repetir qual a colocação que você ficou? É uma pergunta, né? O quarto, ele vem depois do oitavo? Eu acho que não. Gente, desculpa a zoeira, futebol é isso, tá? É a gente brincar, é zoar. Isso aí, gente. Fica méritos para todos os times brasileiros que fizeram campanhas excelentes. Ninguém foi abaixo do que se esperava. Nenhum time brasileiro foi Isso aí, decepção. gente. Pelo contrário. Os times brasileiros mostraram Força. que são brasileiros. Exato. Nenhum time brasileiro decepcionou. Pelo contrário. E todos ainda ficou atenderam. aquele meme do cara lá falando que ia dar. É seu Flamengo ganhar! Mas eu ri muito. Mas assim, é sério, porque assim, nenhum time decepcionou. O Botafogo fez além do que se esperava, que não se esperava que o Botafogo passasse naquele grupo dificílimo. Atlético de Madrid é um time gigantesco, um orçamento absurdo. E tinha o Paris Saint-Germain, campeão da Champions. Ninguém esperava o Botafogo passar. O Botafogo conseguiu passar, parabéns ao Botafogo. Vacilou contra o Palmeiras? Vacilou contra o Palmeiras. Mas assim, um ia ter que rodar. Rodou o Botafogo, acontece. Pra um ganhar, o outro tem que perder. O Palmeiras se classificou num grupo que era bem acessível com alguma dificuldade. Passou pelo Botafogo com alguma dificuldade, mas passou. E caiu nas quartas de final pro Chelsea, que acabou campeão. Méritos do Palmeiras, superou a expectativa. O Flamengo fez o que se esperava, passou no seu grupo, jogou as oitavas, enfrentou o Bayern, que era o que se esperava, mas se esperava que o Flamengo passasse em segundo e o Bayern em primeiro. Acabou que o Flamengo passou em primeiro, o Bayern em segundo. Mas eles se enfrentaram do mesmo jeito e o Flamengo acabou eliminado. Era se esperar. Passou também. E jogou bem, fez um bom jogo contra o... mas competiu. Gente, desculpa. É a mesma coisa do Fluminense com o Chelsea. Dava pra ter ganho? Talvez. Se. Mas a distância é essa aí. É 2 gols de vantagem. Os caras são superiores. São, isso aí. O Fluminense bateu recorde. Acredito que se fosse o City do outro lado, a gente não teria passado. Sinceramente. A gente deu sorte que o Al Hilal venceu o City. E aí, mas aí o Al Hilal ganhou do... Gente, desculpa. É muito melhor você enfrentar um fraco que conseguiu dar um tapa no gorila do que enfrentar o gorila. Porque o tapa no gorila não é toda hora que se dá, não. Isso aí. Mas o Flamengo, se tivesse jogado mais 5 vezes contra o Chelsea, tinha perdido 4. Isso aí, gente. Então, mas aí... Fica os nossos parabéns a todos os brasileiros envolvidos. Isso aí, gente. E aqui você vai deixar, nesse momento, sabe o quê? Seu time de coração nos comentários. Seu time de coração e também se a gente deixou alguma zebra, algum time que ganhou e você zebra não de esperava. Copa do Mundo. Isso aí. Ou Mundial também, Interclubes. Zebra de Copa do Mundo, de clubes ou de seleções. Isso aí, gente. E eu já tô ansioso pela próxima Copa do Mundo de clubes. Gente, essa ficou muito maneira. E essa música é bem antiga, eu adorei essa música. A música é boa, eu não conhecia. Também, não conhecia. E a letra dela é boa. Pô. Gente, então nesse clima de vitória, de amor ao seu time, deixa aqui sua curtida, seu gostei, seu compartilhar e também se deixa inscreve seu time no canal. Escreve. E bota aqui nos comentários. Qual é o seu time de coração? Tá torcendo pra quem? Isso aí, gente. E lembre-se, campeão brasileiro é sempre muito bom de ser. Isso aí. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu!